Ouça o que o Espírito Santo quer dizer a você através da palavra que Ele mesmo inspirou. E agora vai vivificá-la. Agora vai iluminar seu coração para receber a revelação de Deus para a sua vida. Provérbios 4, verso 23. Provérbios está ali depois de Salmos. Provérbios 4, verso 23. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vou pedir somente às mulheres que leiam esse versículo bem alto. Vamos lá, queridas? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Somente os homens, vamos ler, homens? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Toda a igreja bem alto, bem bonito? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos ver se a gente fala de cor agora, sem olhar, vamos lá? Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém. Guarda essa palavra aí na sua vida toda. Decore, memorize e coloque em prática. Meus irmãos, como cidadãos, pais, pessoas que vivem nesse mundo com tantas desventuras, com tantos ataques, com tantas coisas ruins, nós nos vemos forçados, responsabilizados em guardar tanta coisa. Não é verdade? Hoje minha mãe ligou falando, olha, eu mudei ontem. A minha mãe é viúva, vai fazer 4 anos, vai se casar sábado que vem, e mudou para a nova casa dela. E ela me falando como é que era a casa. Eu falei, mãe, a casa é segura. Não, é tranquila, tem grade, tem assim, papapá. Ela mora ali em Vila Prudência, perto de Flechal. Coisa boa, hein? Só Jesus na casa. Mas ela vai morar ali e vai ser feliz porque ela é uma mulher de Deus. Mas ela ficou preocupada realmente. Pois é, eu tenho que mandar fazer uns negócios para guardar a minha casa, não sei o quê. Esse negócio de guardar é uma coisa interessante, né? Essa semana eu vi uma reportagem, não sei se você viu, não me lembro se é no TSJ, se é no TRT, um desses tribunais aí, num dos prédios aqui de Vitória, construíram um cofre tamanho gigante, cabe várias pessoas lá dentro, e lá colocaram todos os processos, todos os julgamentos, tudo, em microfilmes e tal. Se o prédio desabar todinho, os documentos ficam intactos, porque o cofre é de aço maciço dessa largura, e então aquela coisa de guardar para não perder, se houver algum problema, saber o que está acontecendo ali, os processos que estão sendo desenvolvidos, julgamentos, etc. Eu não sei como é que você é com essa coisa de guardar, né? Tem pessoas que gostam de guardar muito, né? Muitos guardam tão bem guardado, depois não lembram de guardou, né? Não sei onde eu coloquei a chave do carro, não sei onde eu coloquei aquela joia, né? Bom, acho que quase toda casa é mais ou menos assim, né? Geralmente, os homens não acham nada, e as mulheres é que têm que procurar. Mas às vezes nem elas acham, porque guarda, bem guardado mesmo, as coisas. Eu não sei como é que você guarda seu carro, na garagem, fora da garagem, mas quando fica fora da garagem, a gente fica um pouco preocupado, né? Puxa vida, lá na rua, mesmo que não roube, mas passa alguém e arranha. A gente está sempre procurando guardar coisas que a gente entende que são importantes para a nossa vida. Pessoas, nossos filhos, a gente procura ter cuidado em protegê-los, em guardá-los. Mas esse texto, ele é tão claro, é tão direto, né, que poderíamos ouvir e ir embora, porque essa é a mensagem que Deus quer para nós essa noite. De todas as coisas importantes da sua vida, a mais importante que você precisa guardar, diz o texto claramente, é o seu coração. É o seu coração. Eu não sei como está o seu coração fisicamente falando. Vou fazer uma pergunta, queria que você respondesse levantando suas mãos, se for o seu caso. Quantas pessoas, no ano que passou, até agora, fizeram um check-up do coração, um eletro, qualquer exame assim para checar como é que está o coração, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, bastante gente, eu estou gostando de ver, estão preocupados, hein? Estão cuidando, né? Legal. Mas, eu acho que umas 30 pessoas levantaram a mão. Mas aqui deve ter umas 200, então, a maioria não fez, não teve esse cuidado, né? Muitos só vão fazer um negócio desse quando a coisa já está para lá, né?
para lá de Bagdá, já assim morrendo, né? Mas na verdade é algo que todos deveriam fazer com uma certa periodicidade, né? Eu não sei exatamente qual, mas se você for o cardiologista, ele vai dizer, dependendo da sua idade, dos fatores de risco, olha, você deve fazer um exame do seu coração de tanto tempo. Mas nada adianta fazer o exame se você não cuidar desse coração. Se você não zelar, não estiver em boa forma física, não alimentar adequadamente, né? Se for o caso de tomar algum remédio, tomar o remédio. Se for o caso de parar de tomar um remédio, que tem remédio que faz mal ao coração, parar de tomar o remédio. Você tem que guardar esse coração aí para você chegar aí um pouco mais para frente. Eu sei, irmãos, que a nossa vida é nas mãos de Deus. Mas a Bíblia é muito clara, nós temos que zelar pela nossa vida. Nós temos que cuidar da nossa vida física também. Mas a gente sabe que, nesse caso aqui, Salomão, escritor de Provérbios, ele está falando de um coração que vai além desse coração de carne. Com certeza devemos guardar esse também, mas ele está falando do coração no sentido espiritual. Ele está falando do nosso espírito, ou como você entende, da nossa alma. Ele está falando do homem interior que existe dentro de cada pessoa. Ele está falando do íntimo do nosso ser, de tudo que envolve nossa vida, nosso caráter, nossa natureza, nossas emoções, nossa vontade, nossa mente, nosso intelecto. É desse coração que ele está dizendo. E ele diz por que você tem que guardar o coração. E a razão é muito simples, porque dele procedem as fontes da vida. Você quer vida no seu casamento? Vai passar pelo seu coração. Se o seu coração não estiver legal, não vai ter vida no seu casamento. Você quer vida no louvor da igreja? Essa vida vai passar pelo seu coração. Não tem como, ela vai trabalhar aqui para depois fluir para outros cantos. Você quer vida no seu trabalho? Vai passar por você, pelo seu coração. Como o seu coração está diante de Deus. Por isso a palavra que Deus tem para mim e para você nessa noite é só essa mesmo. Guarda o seu coração. Proteja o seu coração. Cuide do seu coração. Não estou dizendo que você não deve cuidar das outras coisas. Cuida também das outras coisas. Mas de todas as coisas, na hora que você for alistar a lista de coisas que você tem que zelar, cuidar, guardar, proteger, qual será a primeira da sua lista? Seu coração. Seu coração tem que ser a primeira. Agora, irmãos, vamos ser sinceros. Nem sempre nosso coração está legal, né? Tipo, nosso coração está azedo, está triste, está desanimado, está angustiado, está desesperado, está sem fé, está sem esperança. Eu digo que nosso coração está dolorido, está sangrando, está difícil. Todos nós passamos por situações onde isso acontece, todos nós. E a gente precisa, então, prestar atenção nessas coisas e tratar desse coração. E guardar esse coração. A gente poderia falar sobre isso 1 milhão de tempo aí, que não daria tempo para falar tudo. Existem muitas maneiras, né? Nós vamos trabalhar esse ano ainda na EBD, a partir de maio, com a cura interior. Né? Nós vamos ter 5 cursos. Não vai matricular todo mundo na cura interior, não, por favor. Mas a cura interior é um ministério que trabalha cuidando das emoções e das questões espirituais do coração. Existem tantas ferramentas que Deus nos dá, mas hoje eu queria considerar especialmente a palavra de Deus. E eu queria então considerar aqui 5 maneiras como a palavra de Deus pode guardar o meu coração e o seu coração. Em primeiro lugar, eu quero considerar com você que você deve guardar o seu coração conhecendo as Escrituras. Guarde o seu coração conhecendo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, a Palavra de Deus, o Antigo Testamento, o Novo Testamento. O Senhor Jesus, conversando com alguns religiosos, ele diz o seguinte: olha, vocês erram muito, vocês têm muitas preocupações, muitas ansiedades, muitos problemas, vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Quantas dores, corações passam por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus. Os pecados de ignorância ainda são muitos no meio até mesmo do povo de Deus. E das pessoas que não conhecem o Senhor, que nunca leram a Bíblia, elas muitas vezes fazem coisas que elas nem imaginam que vão destruir o seu coração, que vão contaminar o seu coração, que vão sangrar o seu coração, que vão fazê-lo ficar pior. Muitas vezes fazem coisas que elas acham que vão ajudar, mas se elas conhecessem a palavra de Deus,
elas pelo menos saberiam, conheceriam intelectualmente de que aquelas coisas não são boas. O mundo nos ensina tantas coisas que dizem que é bom para o coração. Mas somente a palavra de Deus ensina o que realmente faz bem para o seu coração. Então você precisa conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, examinar a palavra de Deus. Eu já havia lido a Bíblia algumas vezes na minha vida, mas desde que eu vim para essa igreja, já é o 4º ano, eu não tinha conseguido ainda ler a Bíblia de novo, toda em um ano, que é geralmente um propósito que eu faço. Não que tenha que ser um ano, viu, irmão? Isso aí é apenas uma coisa pessoal. Mas ano passado eu li um livro chamado Mentores Segundo o Coração de Deus. Recomendo aos irmãos. Como Deus usou aquele livro. Aliás, queria dizer que eu comprei 7 livros, Mentores Segundo o Coração de Deus. E eu vou presentear os 7 presbíteros em atividade da igreja. Porque eu quero que vocês, queridos presbíteros, líderes dessa igreja, guardem seus corações, conhecendo mais a palavra de Deus. Quantas coisas a gente erra como líder porque a gente acha que conhece a palavra de Deus. Toma decisões erradas, quebra a cara, é afrontado, porque não conhecemos profundamente a palavra de Deus. E depois que eu li esse livro, Deus me animou novamente. Já estou lendo de novo, comecei nas férias, né? Eu estou numa leitura, eu estou lendo a leitura do nosso boletim, né? Olha aí como é que nós estamos no boletim, ó. Estou aí amanhã, no caso, né? Estarei, aliás, hoje, em Êxodo 29, João 8, Provérbios 5. É bom demais, irmãos. Cada vez que você lê a palavra, Deus vai te animando o coração. Eu gosto muito de uma palavra que Paulo diz aos Romanos, no capítulo 15, verso 4, diz assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Se você quer ter mais esperança e mais consolação, leia a palavra, conheça a palavra. Você pode, deve ler o que você quiser, jornal, outros livros, mas somente a palavra do Deus vivo traz consolação e esperança no seu coração. Então, guarde o seu coração conhecendo as Escrituras. Mas eu quero ainda trazer aos irmãos, guarda o seu coração, ouvindo os mentores bíblicos. De alguns anos para cá, especialmente no meio cristão, muito tem se falado de mentoria, né? O mundo secular fala de, eu não sei se essa pronúncia é certa, perdoe aí os professores de inglês, né? Mas fala do coach, né? O técnico, aquele que orienta, aquele que mentoreia, que ajuda a coisa a fluir. Na vida cristã nós precisamos de mentores, né? Eu faço parte de um grupo de pastores que tem me ajudado na minha vida cristã, inclusive em mentoreamento específico, em áreas da minha vida. Há situações de dúvida em que eu agendo com eles, vou lá, busco, e tem sido bênção, 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 bênção. Mas, queridos irmãos, eu descobri uma coisa. Eu descobri que os maiores mentores bíblicos estão nas Escrituras Sagradas. Os maiores são. Poderíamos citar tantos essa noite. Abraão, Davi, Elias. Quando você começa a estudar a Bíblia, olhando a história desses homens, olhando a história dessas mulheres, se você estiver realmente com o seu coração desejoso de ouvir a voz de Deus, Deus vai falar através da história deles. É como se você sentasse ao lado de Abraão e conversasse. É como você sentasse ao lado de Elias e conversasse. Esses homens têm muito a nos ensinar, e foi por isso que Deus os deixou registrado na Bíblia, inclusive os seus erros. A palavra de Deus em Hebreus 11:4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ele ainda fala. Irmãos, isso não é espiritismo, isso não é sessão de descer espírito para falar, não é isso que a Bíblia está dizendo, mas a Bíblia está dizendo que quando eu
paro para estudar a vida desses homens, através deles, Deus fala comigo. Abel continua falando. Paulo continua falando. Você pode ouvir a voz de Paulo, como se você estivesse lá naqueles dias de Paulo. Muitos se imaginam voltando na época dos grandes... Às vezes, quando eu me pego, né, pensando assim, eu vou construir aqui uma máquina do tempo imaginativa aqui e vou voltar lá. Né? Eu não sei se você já pensou nisso. O ano passado nós estudamos aqui nas quartas-feiras, Andando com Jesus no livro de Mateus. Todas as quartas-feiras. A gente voltou. Subimos montes, descemos vales. E mesmo que você não possa fazer isso, eu sei que você não pode, eu não posso, de fato e de verdade, é apenas uma imaginação, mas você pode fazer isso espiritualmente. Meus amados irmãos, você quer uma mentoria sobre como enfrentar a depressão? Conversa com Elias, ele vai saber te dizer como é que enfrenta, como é que não enfrenta, o que Deus falou, por que ele ficou daquele jeito. Você quer uma mentoria sobre fé? Conversa com Abraão, você vai ver por que ele fraquejou, por que ele foi erguido. Você quer uma mentoria sobre louvor e adoração? Conversa com Davi. Guarde o seu coração ouvindo os mentores bíblicos. Irmãos, nós temos um Deus maravilhoso que nos perdoa todas as vezes que nós erramos. Todas, absolutamente todas. Aliás, já perdoou, né? Mas, se eu puder evitar erros, aprendendo com os erros daqueles homens da Bíblia, é muito melhor. Eu vou evitar eu vou guardar o meu coração de um monte de problema. Porque eu vou olhar para os erros deles, para os acertos deles, vou ver como Deus tratou com eles, vou ver como eles se resolveram com Deus. Como enfrentar o sofrimento? Tem mentor melhor do que Jó? Sente-se com Jó, fale do seu sofrimento. Guarde o seu coração, conhecendo as Escrituras, ouvindo os mentores bíblicos, mas guarde o seu coração também, nutrindo as suas raízes. Nós cantamos agora em um cântico que falava sobre isso, né? Estou no meu jardim, tranquei a porta, abri meu coração, reguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. A palavra de Deus, ela tem esse poder de regar as nossas raízes. O salmista reconheceu isso e escreveu no capítulo 1, verso 2. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. As raízes precisam ser regadas, precisam ser nutridas. E a palavra de Deus é que faz isso. É a palavra de Deus que faz isso. Cada vez que você rega o seu coração, a fonte da vida, o mais profundo do seu ser, com essa santa palavra, você está nutrindo as suas raízes. Todos os seres humanos, crentes, descrentes, incrédulos, ateus, religiosos, não religiosos, passam por tempestades e lutas e dificuldades. Mas a diferença está nas raízes. Está em raízes bem nutridas pelo poder, pela unção dessa santa palavra que é a palavra de Deus. A Bíblia conta a história de um homem que sofreu muito. Foi desconsiderado, foi humilhado, foi julgado no poço, foi tido como falso profeta, foi preso. O camarada sofreu. Mas ele permaneceu firme até o fim. Essa pessoa é Jeremias. E Jeremias escreveu a seguinte palavra: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Esse é o homem
que rega as suas raízes com a palavra de Deus. Faça calor, faça sol, faça chuva, mas as suas raízes estão sendo nutridas pela a palavra de Deus. Eu preciso da palavra, você precisa da palavra. Não é uma questão de legalismo, não é uma questão de obrigação, é de necessidade. Nós precisamos dessa palavra. Assim como eu e você precisamos nutrir o nosso corpo físico com um bom alimento, nós precisamos nutrir o nosso coração com uma boa palavra, com a palavra de Deus. É muito bom, estamos aqui fazendo o que Deus manda, congregar, estudar a palavra, ouvir, mas você não pode se contentar só com hoje. Isso tem que ser todo dia, toda hora, todo tempo. Medita na palavra do Senhor de dia e de noite. Use a tecnologia ao seu favor. Use lá o Facebook, use o Twitter, use a internet, use o celular, use o tablet, use não sei o que. Lá tem Bíblia, leia a Bíblia. O importante não é se está tecnologicamente, se está aqui nessa folha. O importante é que seja a palavra de Deus. Mas nutra as suas raízes. Deus quer que você enfrente todas as tempestades da sua vida e fique de pé. E depois dela fique melhor ainda. Isso é possível se você nutrir as raízes do seu coração com a palavra de Deus. Guarde o seu coração. Conhecendo as Escrituras, ouvindo os mentores bíblicos, nutrindo as suas raízes e também guardando a própria palavra. Quando você guarda a própria palavra de Deus, você guarda o seu coração. Lucas 11, 27, nós temos uma palavra linda aqui, que eu queria ler com os irmãos. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão, exclamou e disse-lhe, bem-aventurada aquela que te concebeu, e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu, antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Jesus estava pregando, ensinando a palavra de Deus. E as pessoas, assim, ficavam de boca aberta, ficavam maravilhadas, com a autoridade, com a sabedoria, com tudo que Jesus falava. E após um desses brilhantes sermões de Jesus, uma mulher levanta e fala, bendita aquela que te acolheu, que te amamentou. Nós temos sido abençoados, nossa igreja, com bebês, né? Nasceu quarta-feira a filhinha da Tâmara, né? Giovana. Nasceu 10 dias atrás o Marquinhos, o Tobias e a Viviane. Aliás, quero dar uma boa notícia para os irmãos. Hoje saiu, depois de 10 dias na UTI, o bebezinho saiu, nasceu de 8 meses, né? E nós estávamos indo na EBD, Tobias ligou, Viviane passou mensagem para vários irmãos, né? Falando dessa alegria, da bem-aventurança, da felicidade de ter o Marcos lá na casa dela, porque ela já estava em casa e o Marcos em Santa Paula. E ela estava radiante, feliz, de segurar aquele menino, já fazendo caquinha, já fez xixi, né? Já deixando ela estava doida para passar uma noite acordada com o menino, imagina só. Essa é a bem-aventurança de uma mãe, né? Que pega um bebê. Agora você imagine uma mãe que está segurando o próprio Cristo, o Messias, aquele que ia fazer toda a diferença e fez em toda a história da humanidade. De fato, era grande a felicidade. Quando Maria ficou sabendo que ela, né, estava grávida pelo Espírito Santo, ela já ficou toda feliz, cantou aquele hino maravilhoso. Imagine depois que ela viu aquele bebê lindo ali nos seus braços. Mas Jesus disse que aquela mulher que estava naquela hora ouvindo a sua palavra e todas aquelas pessoas poderiam ser mais felizes do que Maria, se elas ouvissem e guardassem a palavra. Você pode ser mais feliz do que Maria, se você guardar a palavra de Deus. É Jesus que diz. Então você vem numa igreja, ouve uma palavra que você sabe que é de Deus, não deixe o inimigo roubar, guarde essa palavra. Existem muitas maneiras de guardar, oração, diálogo. Nós descobrimos um jeito assim que está ajudando, né? Nós estamos trabalhando com os pequenos grupos, e esse ano, todo sermão que a gente prega aqui é discutido e trabalhado nos pequenos grupos.
E essa é uma maneira de ajudar, porque você vai lá, você remoe, as perguntas são práticas, geralmente eu preparo apenas 2 perguntas, 2 ou 3, né? Mas já dá para falar 1 hora, não dá, meninos? Os líderes sabem o quanto que a gente tem que suar para frear o povo. No meu grupo, se deixar, eu corto bonito, não estou nem aí, ó, vai ficar com raiva, vai cortar. Porque senão estica até meia-noite, né? Mas é gostoso você lembrar o que Deus falou e dizer, olha, aquela palavra, Deus me incomodou, Deus me edificou, ou eu não entendi, me ajuda. É uma maneira de você guardar a palavra. Sabe uma maneira prática de você guardar a palavra? É fazer o seu diário espiritual. Esse ano eu comprei 2 agendas. Uma é essa daqui, que é a agenda das minhas atividades diárias, e comprei uma outra um pouquinho diferente, com mais espaço, para eu fazer o meu diário espiritual. Então, ao invés de você apenas ler 5, 10 minutos e orar, ainda que já seja bênção, mas ao invés de você ficar só nisso, você anota o que Deus está falando ao seu coração. Anota o que Deus está te pedindo, o que Deus está te chamando a fazer, o que Deus está querendo mudar na sua vida. Geralmente eu coloco o texto, eu leio 3 capítulos por dia. Não dá para você fazer isso todos os 3 capítulos. Você fala, Deus, dirige os meus olhos para aquele versículo ou aqueles versículos que o Senhor quer que eu guarde dessa palavra, que é urgente, eu preciso para hoje, para essa semana, eu preciso dessa palavra. E depois da leitura, Deus me mostra, eu anoto aquele versículo, faço uma observação do que está acontecendo, do que o texto está dizendo, e depois faço a aplicação pessoal, e depois escrevo uma pequena oração. Às vezes são 2 ou 3 linhas só, né? Senhor, só me falou isso, então eu quero te dizer isso. É uma maneira de você registrar um diário espiritual. Eu te encorajo a começar amanhã mesmo. Compra uma agendinha, um caderninho e começa a fazer o seu diário espiritual. Hoje Deus falou comigo isso, na sua palavra. Isso é uma maneira de você guardar o seu coração, obedecendo a palavra, prestando conta da sua vida. Aprenda a fazer prestação de contas. Prestação de contas é algo indispensável para quem quer guardar a palavra de Deus. Olha, eu tenho ouvido essa palavra, mas eu tenho dificuldade de colocar em prática, eu preciso de ajuda, preciso dizer que essa área da minha vida não vai bem. Você precisa prestar conta da sua vida para alguém que você ama e respeita, entende que é a autoridade de Deus sobre sua vida e você tem confiança. Você precisa. Olha, meu coração não está bem, eu tenho ouvido a palavra, mas eu ouço a palavra no domingo, na segunda eu já pequei, já desobedeci a palavra, eu quero guardar essa palavra, e eu preciso de ajuda, e busque ajuda. Faça o que for preciso, mas guarde essa palavra. O salmista diz, olha, guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Irmãos, todos nós somos falhos, mas quanto mais essa palavra ficar guardada aqui, mais fortes nós vamos ficar contra o pecado, amém? Mais fortes. Guarda essa palavra em nome de Jesus. É essa palavra que vai te desviar os seus pés de todo o mal, das influências do inferno, do maligno, das pessoas. É esta palavra que vai guardar o seu coração, em nome de Jesus. Mas em último lugar, eu queria considerar, guarde o seu coração, escolhendo a boa parte. Já preguei esse texto aqui umas 2 vezes, Magna falou sobre ele também no Jantar das Mulheres, mas não tem como não voltar a esse texto nessa noite. Lembra de Marta e Maria, Lucas capítulo 10? Diz assim a palavra, Marta agitava-se de um lado para outro, ocupada em muitos serviços, então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, não te importas de que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Irmãos, essa escolha é todo dia. Todo dia, se você olhar a sua agenda, você vai ter 1 milhão de coisas para fazer. Você precisa escolher tirar um tempo diário para estar na presença de Deus. É uma escolha, e eu não posso fazer ela por você, você tem que fazer. Eu estou muito esperançoso que esse estudo de Marta e Maria, né, Deus vai usar esse estudo como uma ferramenta para mexer com as
30 mulheres aí que estão fazendo o estudo, mais de 30, quase 40, né? Mas se você não vai fazer o estudo de Marta e Maria, não tem problema, estuda a palavra, leia a palavra, dedique esse tempo precioso na presença de Deus. 1 Timóteo 4,8, Paulo diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Irmãos, quando a Bíblia fala que o exercício físico é pouco proveitoso, está falando, comparando ao exercício espiritual. O exercício físico, ele é importante para que nós tenhamos um corpo saudável, para honrar o nosso Deus cada dia mais. Porém, quando você olha, a palavra é clara, o exercício espiritual, a leitura da palavra, a oração, os meios de graça, o jejum, a adoração a Deus, o congregar, a prática das boas obras, todos os exercícios espirituais, eles cumprem esta palavra que está aqui. Diz que para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Tudo que você faz espiritualmente, dentro da palavra de Deus, você vai ter proveito. Não será em vão. Você vai perder, sei lá o que você vai perder, você não vai perder nada, você só vai ganhar. Todo o tempo que você dedica ao Senhor, na hora certa, Deus vai falar assim, agora você vai aproveitar. Lembra daquilo que eu te falei lá? Lembra daquele momento? Agora você vai usar. Você vai crescer nisso daí. Pastor Wayne Cordeiro, autor de vários livros, né? Andando de Tanque Vazio, é o que acabei de ler ontem. Autor do Mentoria Segundo o Coração de Deus, ele diz assim numa parte do seu livro: prometo uma coisa, se você desenvolver um programa de autoalimentação a partir da Bíblia e diariamente, durante 1 hora, permitir ser instruído pelo Espírito Santo de Deus, sua vida sofrerá uma transformação positiva sem precedentes. Irmãos, o desafio não é do Wayne Cordeiro, o desafio é de Jesus. Quando Jesus subiu ao Getsêmani, ele deixou 3 discípulos ali por perto e se retirou para um pouco mais longe e foi orar. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Por 3 vezes. E Jesus disse para eles, nem 1 hora? Poxa vida, nem 1 hora? Nem 1 hora. Isso aqui não é regra. Você pode orar 1 hora, 50 minutos, 10, mas o importante mesmo é que você seja desafiado a gastar um tempo com Deus. Quem sabe você vai começar com 2 horas, com 2 minutos, eu não sei. Mas Deus está te chamando a um tempo diário com Ele e constante para que você possa viver na presença dEle. Sabe, irmãos, a grande questão aqui não é a Bíblia em si. Nós não somos bibliólatras. Nós não podemos adorar a Bíblia. Nós adoramos a Deus. A Bíblia é apenas um instrumento que Deus usa para avivar, lembrar e ensinar as verdades eternas que Ele deixou registrado aqui. Mas a Bíblia mesmo diz que essa palavra, esse logos, esse verbo, ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. A Bíblia diz também que esse verbo, essa palavra, esse Cristo, morreu, ressuscitou, foi à destra do Pai, mas enviou o seu Espírito Santo para habitar dentro de nós. A grande questão e a grande importância da Bíblia e da palavra de Deus para proteger o nosso coração é porque, na verdade, ela nos ajuda a conhecer mais a Cristo. Porque essa é a nossa proteção do nosso coração. Cristo em nós, esperança da glória. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Cristo já vive em você, se você é regenerado e convertido. Mas quando você se deleita na sua palavra, esse poder de Cristo é renovado, é revivificado na sua vida. Eu queria concluir contando uma ilustração, uma história verdadeira, não é uma parábola, não é uma ilustração, mas de uma história verdadeira. Na Califórnia, nos Estados Unidos, tem um bosque de sequoias. É um tipo de árvore grandona que chega aí a 70, 80 metros de altura, aquelas troncos, né, aqueles troncos bem grandes, né? E algumas dessas sequoias foram plantadas no século 17, 1600 e pouquinho ali, no início ali, né, da colonização americana e tal.
E essas sequoias, para o estado da Califórnia, para aquela cidade onde ela está inserida, naquele bosque, assim, é um luxo, né? Vai gente de muitos lugares do mundo ver, é uma coisa linda mesmo de se ver, maravilhoso. A natureza que Deus criou, tremenda. Mas, alguns anos atrás, algumas sequoias começaram a tombar. Árvores lindas, lindas, aparentemente saudáveis, tombavam, um vento mínimo, tombava. E aí eles ficaram desesperados, né? Um patrimônio da natureza, um patrimônio nacional, e chamaram todas as pessoas, né? Os engenheiros florestais, enfim, todas as pessoas dessa área, e os peritos, né? Então ali, pesquisa. Irmãos, eles estavam tentando descobrir a causa para poder resolver o problema, para elas não continuarem caindo. E a descoberta foi surpreendente. Foi algo assim que não passava pela cabeça de nenhum deles, né? Nenhuma das hipóteses que eles tinham levantado no início da pesquisa foram comprovadas e descobriram uma razão totalmente diferente. As raízes estavam sendo destruídas porque havia muita movimentação de pessoas, porque o turismo cresceu muito, né? Então não era como antigamente, estava um pouco desorganizado, e gente, e pessoas que faziam acampamento, e que, né, julgavam algumas coisas ali que não podia julgar, que ao invés de ajudar as raízes prejudicavam, mas principalmente a movimentação mesmo, de gente. Pessoas passando ali, muitas pessoas, né, durante todo aquele tempo, todos aqueles anos passando, e essa movimentação humana começou a quebrar as raízes, e uma árvore com raízes quebradas, qualquer vento, e elas muito pesadas, tombavam com muita facilidade. O que isso tem a ver com a palavra que Deus trouxe aqui, irmãos? O terreno do nosso coração. No terreno do nosso coração tem uma movimentação humana muito grande. A movimentação é diária. Passam pela nossa vida pessoas boas, pessoas ruins, pessoas que nos amam, mas que nos decepcionam, pessoas que nos traem, passam pelo coração, pela nossa vida, pessoas que nos ofendem, que nos atingem, que nos magoam. Nosso coração muitas vezes é pisado, nosso coração muitas vezes é contaminado com algum veneno. A movimentação é diária, é constante. Nós vivemos num mundo que está aí beirando 7 bilhões de habitantes. Nós moramos num bairro que tem 60 mil habitantes, mais ou menos. Nós trabalhamos em lugares, muitos aqui, que tem uma movimentação de gente enorme. E as raízes do nosso coração vão enfraquecendo. E quando elas estão totalmente quebradas, o tombo é certo. Por isso você tem que proteger o seu coração, fazendo o que eles fizeram. Sabe o que eles fizeram, irmãos, para resolver o problema das sequoias? Eles limitaram, para começar, uma boa parte, onde ninguém podia entrar mais, mas mesmo nos lugares onde as pessoas podiam entrar, eles cercaram ao redor das árvores, uma certa distância, para que não houvesse mais aquela movimentação exagerada e excessiva, para que as raízes ficassem preservadas e continuassem aquelas sequoias lindas e poderosas. Você precisa criar algumas cercas ao redor do seu coração. Você precisa proteger o seu coração. Você não pode permitir que tudo invada o seu coração.